Boa noite, muito boa noite para você ligado aqui no Onda Esportiva, na sua TV Onda Azul. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, o melhor programa esportivo do YouTube é aqui na TV Onda Azul, o seu Onda Esportiva. Então por isso eu peço para você logo de cara, porque a gente vai trazer muitas informações do futebol do Rio, do Brasil e pelo mundo. Então é importante a sua inscrição aqui no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione também o sininho das notificações e claro, deixe o like nesse vídeo que é importante e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos seus grupos, WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Onda Esportiva já está no ar. Beleza, galera ligada aqui na TV Onda Azul, esse é o seu Onda Esportiva, chegando aqui à noite para trazer todos os detalhes do futebol do Rio, do Brasil e pelo mundo. E é importante demais a sua participação nas nossas redes sociais, @TV Onda Azul é o mesmo endereço, corre lá, @TV Onda Azul, e também no nosso site, tvondaazul.com.br. É importante você acessar o nosso site, pegar todas as informações, e você que quer ser parceiro aqui do canal Onda Esportiva e também do canal Onda Azul, você faz o seguinte, vai lá no site, clica no site, tem todos os detalhes, todos os contatos e você vira um parceiro aqui da TV Onda Azul, que é muito importante a sua participação aqui na TV Onda Azul. E logo de cara, como eu disse, a gente fala muito do futebol do Rio, do Brasil e pelo mundo. Vamos falar do futebol carioca, que está rolando a Série A2 do Campeonato Carioca, que é a segunda divisão, com todos os detalhes, informações importantes, e quem traz todos os detalhes das semifinais e quem são os classificados para a final do primeiro turno da Série A2 é ele, Mário Linhares. E aí, Mário, conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Emerson. Boa noite, Deola. Boa noite, Renato. Boa noite especial para você que está nos assistindo. Pois é, Emerson. A Série A2 do Campeonato Carioca vai chegando à reta final do seu primeiro turno, da Taça Santos Dumont. E a final já está definida. Na quarta-feira passada, o Macaé enfrentou a equipe do Sampaio Corrêa, empatou por 3-3. E o Volta Redonda, na quinta-feira, enfrentou a equipe do Olaria e empatou por 1-1. Como Macaé e Volta Redonda tinham a vantagem do empate, se classificaram para a final. Na sexta-feira, houve o sorteio para definir o mando de campo da final, que vai ser realizada entre Macaé e Volta Redonda. E o Macaé venceu o sorteio e vai mandar a final no estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira. A final entre Macaé e Volta Redonda acontece na próxima quinta-feira, às 15 horas, e o vencedor garante vaga para a final da Série A2. Caso haja empate, haverá disputa de pênaltis. Nenhum dos times chega com vantagem à decisão. Então aquela vantagem que aconteceu na semifinal não vale agora para a final da Taça Santos Dumont. E na outra semana começa o segundo turno, começa a Taça Corcovado. Mas a gente vai deixar para falar sobre isso no Onda Esportiva da semana que vem. É isso aí, um grande abraço e daqui a pouquinho a gente volta com eliminatórias da Copa do Mundo. As últimas duas vagas vão sair aí nos jogos de hoje e de amanhã na repescagem intercontinental. Então daqui a pouquinho eu volto. Um grande abraço para você, Emerson. Valeu, Mário Linhares, obrigado pelas informações da Série A2 do Campeonato Carioca. E agora vamos falar muito sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, que está pegando fogo. Teve agora a 11ª rodada nesse fim de semana. Jogos importantes que você vai ver agora aí na tela, os resultados dessa 11ª rodada. O Corinthians venceu o Juventude por 2-0, Atlético Mineiro e Santos empataram em 1-1, o Fluminense em casa perdeu por Atlético Goianiense por 2-0, Cuiabá e Bragantino 1-1, o Internacional venceu o Flamengo por 3-1, o São Paulo bateu o América Mineiro por 1-0, Goiás e Ceará empataram em 1-1, o Palmeiras fora de casa bateu o Coritiba por 2-0 e ainda tivemos o 0-0 entre Fortaleza e Atlético Paranaense, e a bola está rolando nesse momento para Botafogo e Avaí, fechando a 11ª rodada. E a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A está assim, você está vendo aí na tela que a liderança do Campeonato Brasileiro da Série A está nas mãos do
Palmeiras, 22 pontos, primeiro colocado. Segundo colocado, Corinthians com 21. O São Paulo, terceiro com 18. E o Internacional fecha o G4 com 18 pontos. Atlético Paranaense, quinto com 17. Sexto colocado, Atlético Mineiro também com 17. Sétimo, Coritiba com 15. Oitavo, Fluminense com 14. Nono, América Mineiro também com 14. Com 14, ainda Santos em décimo. E 11º, Bragantino. 12º, Ceará também com 14. E o Goiás, 13º, também com 14. 14º, o Atlético Goianiense com 13, Flamengo 15º com 12, Botafogo 16º também com 12. Na zona de rebaixamento, Cuiabá 17º com 12, 18º Avaí com 11, 19º Juventude com 10 e o Lanterna é o Fortaleza com apenas 7 pontos. Você quer saber agora qual vai ser a próxima rodada? E eu te passo todos os detalhes, você está vendo aí na tela a 12ª rodada que começa amanhã com Juventude e Santos. Na quarta-feira, Bragantino e Coritiba, Ceará e Atlético Mineiro, Flamengo e Cuiabá, Goiás e Internacional, América Mineiro e Fluminense e Atlético Paranaense contra o Corinthians. Na quinta-feira, Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Atlético Goianiense e Avaí contra o Fortaleza, fechando a 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Já a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro também tivemos jogos importantíssimos, festa nos estádios, gols e placares que você está vendo aí na tela. A 12ª rodada começou na sexta-feira com a vitória do Sampaio Corrêa para cima do Náutico por 2-0. O Criciúma fora de casa bateu o Chapecoense por 3-2. O Ituano também fora de casa venceu o Brusque por 1-0. O Londrina também como visitante venceu a Ponte Preta por 2-1. O CRB em casa venceu o Vila Nova por 1-0. Bahia derrotou o Operário por 1-0. O Guarani venceu o Novo Horizontino por 2-1. E o Vasco no clássico da rodada venceu o Cruzeiro com o Maracanã lotado por 1-0. A Tombense venceu o CSA por 2-1 e nesse momento está sendo disputado Sport e Grêmio fechando a 12ª rodada. A classificação você está vendo aí na tela. Quem está na liderança é o Cruzeiro com 28 pontos, o Bahia segundo com 25, o Vasco único invicto em terceiro com 24 e o Sport fecha o G4 com 18. O Grêmio é o quinto com 17 pontos e o Criciúma o sexto 10 pontos. A próxima rodada já tem jogos importantes no meio de semana. Você está vendo aí na tela a 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro que começa amanhã com Bahia e Chapecoense. Na quinta-feira, Cruzeiro e Ponte Preta, Vila Nova e Operário. Na sexta, Criciúma e Brusque, CRB e Ituano. No sábado, Grêmio e Sampaio Corrêa, Novo Horizontino e Tombense, Londrina e Vasco, Náutico e Sport e no domingo, Guarani e CSA fecham a 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro que tá pegando fogo e os principais times estão ali brigando pelas primeiras posições. Série A, Série B, Série C do Campeonato Brasileiro também tem informações importantes aqui no seu Onda Esportiva, então é importante você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo que é importante para esse vídeo chegar a outras pessoas. E vamos falar sobre a Série C que teve a 10ª rodada disputada nesse fim de semana. Você está vendo aí os principais resultados na tela. O Brasil de Pelotas perdeu em casa para o Ipiranga por 2-0, São José goleou o Floresta por 4-0, o Manaus venceu a Campinense por 2-1, Atlético Cearense e Vitória empataram em 1-1. O Altos venceu o Ferroviário por 1-0. ABC 1, Mirassol 0, Figueirense e Confiança 0-0, Paysandu 2, Botafogo da Paraíba 1. E nesse momento duas partidas, Botafogo de Ribeirão Preto e Aparecidense, Volta Redonda e Remo. Vamos agora à classificação, pelo menos os primeiros colocados da Série C. Paysandu liderando com 21 pontos, ABC o segundo com 20, o Mirassol o terceiro com 20 e o Botafogo da Paraíba fecha o G4 com 17. O Volta Redonda do Rio de Janeiro é o 10º com 13 pontos. E na zona de rebaixamento, Aparecidense 17º com 9, Campinense 18º também com 9 também o Atlético Cearense na penúltima colocação e o Brasil de Pelotas é o último colocado. A próxima rodada da Série C já começa com jogos importantes. Você está vendo aí que no sábado o Brasil de Pelotas enfrenta o Ferroviário, Confiança e Campinense se enfrentam no sábado ainda Manaus e Figueirense, Aparecidense e Paysandu. No domingo, Mirassol e São José, Botafogo e Atlético Cearense, Vitória e Botafogo de Ribeirão Preto, Remo e Altos, Floresta e Volta Redonda na segunda-feira, também na segunda-feira, Ipiranga e ABC, fechando a 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
E a Copa do Mundo do Catar está batendo a porta e tem muitas seleções fazendo amistosos internacionais. Você está vendo aí os amistosos que foram realizados durante essa semana. A Coreia do Sul bateu o Chile por 2-0. A Coreia do Sul também jogou com o Paraguai e empatou em 2-2. O Japão goleou o Gana por 4-1. Equador 1, Cabo Verde 0. Ainda tivemos a vitória da Argélia para cima do Irã por 2-1. Nessa semana ainda vamos ter jogos importantes. Gana e Chile, Japão e Tunísia, Coreia do Sul e Egito. Todos esses 3 jogos na terça-feira. E quem fala também sobre o último time classificado que disputou o jogo hoje é ele, Mário Linhares. E aí, Mário, quem ganhou esse jogo e quem está classificado para a Copa do Mundo 2022? Conta pra gente. É isso aí, Emerson. Agora há pouco acabou no Catar a repescagem intercontinental entre Austrália e Peru. A Austrália se classificou após um empate em 0-0 por vencer por 5-4 nos pênaltis a seleção sul-americana. Essa será a 6ª Copa do Mundo da Austrália, que disputou em 74 e desde 2006 está indo a todas as Copas, ou seja, a 5ª participação seguida dos cangurus da Oceania. E amanhã teremos mais uma vaga, essa sim a última, na disputa também no Catar, entre Costa Rica, que tenta ir para a sua 4ª Copa do Mundo, e Nova Zelândia, que tenta carimbar o passaporte pela 3ª vez. É isso aí, na semana que vem a gente conta quem será a 32ª e última seleção classificada para a Copa do Mundo. É isso aí, Emerson, boa noite a todos e até semana que vem. Valeu mais uma vez, Mário, pelas suas informações, e vamos falar agora da Liga das Nações, que está pegando fogo, jogos importantes de seleções que estão ali na Copa do Mundo de 2022, que estão fazendo alguns resultados, até digamos zebras lá na Europa. Vamos agora passar aqui todos os detalhes dos 4 grupos da Liga das Nações. Você está vendo aí na tela os resultados do grupo 1, que tem Dinamarca, Áustria, Croácia e França. Destaque negativo é a França, que ainda não venceu e se terminasse hoje seria rebaixada para a Liga B. Perdeu para a Dinamarca por 2-1 e teve 2 empates, ambos em 1-1 com Áustria e Croácia. Nesse momento, a Dinamarca lidera com 6 pontos, a Áustria segunda com 4, Croácia também com 4 e a França está na última colocação com 2 pontos, lembrando que se classifica apenas 1 por grupo para a próxima fase. No grupo 2, Espanha, Portugal, República Tcheca e Suíça. A Espanha, que venceu 2 partidas, Suíça por 1-0, República Tcheca por 2-0, e empatou 2, Portugal e República Tcheca, ambas por 1-1. Lidera, seguida por Portugal, que vinha embalado com vitória por 2-1 sobre a República Tcheca na estreia e goleada por 4-0 sobre a Suíça, mas perdeu ontem para a mesma Suíça por 1-0. No grupo 2, a liderança é da Espanha com 8 pontos, Portugal segundo com 7, República Tcheca terceiro com 4 e a Suíça na última colocação com apenas 3 pontos. O grupo 3 tem Itália, Hungria, Alemanha e Inglaterra. É o grupo dos empates. As seleções a vencer são justamente as únicas seleções a vencer são justamente as duas que não vão à Copa. Hungria 2-1 na Inglaterra e Itália 1-0 na Hungria. Tudo muito embolado. A Itália lidera com 5 pontos, Hungria segundo colocado com 4, a Alemanha tem 3 pontos na terceira colocação e a Inglaterra é a última com 2 pontos. No grupo 4, que tem todas as seleções da Copa, Holanda, Bélgica, Polônia e País de Gales. Terminou o primeiro turno com boa vantagem da Holanda, que estreou com goleada sobre a Bélgica por 4-1, vitória sobre o País de Gales 2-1 e empate com a Polônia 2-2. O destaque desse grupo são as goleadas. A Bélgica sofreu 4-1 da Holanda, mas se recuperou com 6-1 sobre a Polônia. Você está vendo aí na tela que o grupo está assim: a Holanda liderando com 7 pontos, Bélgica com 4 pontos em segundo, a Polônia também com 4 pontos em terceiro e País de Gales apenas 1 ponto, está na zona de rebaixamento desse grupo 4 da Liga das Nações. E eu vou trazer aqui daqui a pouco detalhes importantes, mas antes, dá uma paradinha, uma respirada aqui no seu Onda Esportiva. E a respirada é rápida, tranquilo, só para você que dá uma pausa, dá uma tranquilizada e voltar aqui para trazer informações e agora opiniões aqui nesse Onda Esportiva. Até porque todas as seleções da Europa parece que começam a fazer um certo boicote com as seleções da América do Sul. Tem a Eurocopa, tem amistosos e agora até essa Liga Europa. São muitos jogos, as eliminatórias para a Copa do Mundo, em que as seleções da América do Sul não podem disputar amistosos com os países europeus e aí só se encontram na Copa do Mundo. E aí eu vou trazer aqui a opinião de Deola e Renato Carioca sobre essa situação. O que eles acham disso tudo, sobre essas seleções da Europa praticamente não jogarem amistosos
amistosos com as seleções da América do Sul nesse processo para a Copa do Mundo. Fala Deola, fala Renato Carioca, boa noite para vocês. Boa noite, Mário, boa noite, Emerson, boa noite, Deola, a todos que estão nos acompanhando neste momento. Eu acredito que sim, em relação à colocação que você fez, né, do calendário das seleções europeias. Eu não vejo somente as seleções, não. Eu vejo anteriormente, né, os próprios clubes brasileiros participavam de vários torneios, né, na Europa. Nós tínhamos a oportunidade de todo o meio do ano, no verão lá principalmente, de participar desses torneios e também, infelizmente, terminaram essas participações de equipes brasileiras. E agora com a seleção é a mesma coisa, eles estão, né, fazendo um calendário bem cheio, né, lá na Europa, praticamente jogando entre eles o tempo todo, e não tem a oportunidade das equipes sul-americanas fazerem amistosos contra eles, né? Então eu acho que isso não é bom. Eu acho que sempre é importante você estar jogando contra várias escolas, várias equipes de várias seleções com características diferentes, até porque na Copa do Mundo isso vai acontecer. Então eu vejo isso uma coisa não é boa, realmente atrapalha. Apesar dos jogadores, né, da seleção jogarem a grande maioria na Europa, mas eu acho que o jogo em si, a nível de seleção, é bem diferente de clubes, né, se enfrentarem em jogos. Então eu acho que realmente isso atrapalha bastante os preparativos assim para uma Copa do Mundo, que é uma competição onde tem várias escolas diferentes. Ok, meus amigos? Um grande abraço a todos, uma boa noite aí. Muito boa noite, Emerson. Tá muito feliz, né? É isso aí. Boa noite, Mário. Boa noite, Renato. Boa noite a vocês que mais uma vez estão nos assistindo. Muito obrigado pela sua companhia. Cara, esse tema, eu acho que é um problema, você não conseguir jogar contra algumas seleções, no caso as europeias, é um problema, porém não é o maior, os maiores dos problemas, sabe? Eu acho que existem problemas que estão surgindo que podem ser muito maiores do que esse, mas sim, você não conseguir ter alguns adversários para treinar, vamos dizer assim, né, que é um amistoso ou algo do tipo, você acaba perdendo parâmetro, né, você perde um pouco a noção de como você está, embora muito, como o Renato falou, jogadores estão na Europa, né, então assim, esse parâmetro não perde tanto, mas na hora que você tem um coletivo, você tem uma postura diferente. Eu vejo a questão do preenchimento do calendário, né? Hoje o futebol ele vem cada vez mais adquirindo mais dinheiro, né? E obviamente as federações estão preenchendo de todas as formas o calendário, né? Então toda brechinha que tem aí de datas, as federações estão colocando jogos para poder pegar todo esse dinheiro, né? Follow the money, né? E todo mundo está querendo dinheiro. E eu acho que esse é o grande problema. É você começar a colocar muitos jogos, né? Você está incrementando, jogando jogo a todo momento. E por outro lado, você tem a fisiologia que está tirando os jogos, né? Então os jogadores estão fazendo menos jogos, né? E automaticamente, né? Algo já meio que padrão meio que na Europa, né? Você ter dois times, duas equipes para disputar competições diferentes. Aqui no Brasil está começando a ter que criar essa mentalidade. Eu acho que esse é o grande problema. Você acaba copiando, mais uma vez, vamos copiar a Europa numa questão onde a gente tinha um domínio muito maior nesse sentido, né? Então, jogadores hoje fazem menos jogos, por outro lado, as equipes têm muito mais jogos na competição, né? Eu lembro aí na época até do Renato aí, se faziam 3 jogos por semana, né? Hoje a equipe tem 2 jogos por semana e o jogador faz só 1, né? Então eu acho que esse é realmente o grande problema. Na questão da seleção, você não tem essa preparação, mas eu não acredito que isso interfira
para esse campeonato em si, né? Para essa competição, para uma Copa do Mundo, eu não acho que interfira. Eu acho que no longo prazo, sim, acaba interferindo muito, porque são as equipes mais fortes do campeonato, da competição, né? São as seleções mais fortes, e elas não se enfrentam de maneira nenhuma, né? Não conseguem mais se enfrentar. Então isso é ruim, até para a questão de parâmetros de ranking, né? Você não tem mais um parâmetro eficaz para o ranking, ele acaba sendo um ranking um pouco desatualizado, e isso aí consequentemente vai respingar, né, na Copa do Mundo, na questão dos sorteios de cabeça de chave e tudo mais. Então aí que começa assim a dar um grande problema. Dentro de campo já nem tanto, mas fora de campo, para você montar todo o processo, eu acho que sim, aí tem um problema muito grande. Valeu! Forte abraço mais uma vez, nos vemos segunda-feira que vem. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Valeu, Deola, valeu, Renato Carioca, obrigado pela opinião de vocês. Eu quero saber a sua opinião, torcedor. Coloca aqui embaixo, o que você acha disso tudo? Acha que há sim um boicote das seleções da Europa em relação às seleções da América do Sul para não poder disputar esses amistosos visando a Copa do Mundo? Eu quero saber de você. E quais são as seleções favoritas para a Copa do Mundo? Você vê nesses jogos da Liga Europa? Você vê nos amistosos da seleção brasileira, da Argentina, do Uruguai? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que eu quero saber o seu comentário. E mais uma vez agradecer demais a sua audiência. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe, porque ajuda bastante o canal Onda Esportiva, o canal Onda Azul, a chegar a outros torcedores. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira. A gente volta na outra segunda-feira aqui na TV Onda Azul, no seu Onda Esportiva. E você pode acessar o nosso site tvondaazul.com.br e faça o contato para ser um parceiro, um patrocinador do seu Onda Esportiva. Tamo junto, valeu, fui!